Fernando Horta, muito boa tarde. Tudo bem? Tudo bom, Dai? Comigo tudo tranquilo. Peço desculpas pelo cenário, ainda não consegui arrumar tudo. Um dia eu vou fazer tudo. Imagino. Daqui a pouquinho vai ficar tudo bem, tudo tranquilo. Eu estou reposicionando câmera, acertando. Pelo menos agora estou com um pouco mais de luz. Falo iluminação, não, obviamente, inteligência, que essa aí sempre foi fraca. Tátil. A gente briga com o que tem, né? Horta, botei aqui na tela, vote no Brasil 247, Prêmio Isso. BET 2024. O endereço está aqui, eu vou colocar esse endereço também no chat, reforçando para todo mundo ir lá. E como disse aqui o Beto Silva, bicampeonato. Importante esse tipo de premiação, principalmente, como eu disse aqui, né, a participação dos internautas, das pessoas que acompanham, e ainda mais disputando com um veículo, com a Fórum é parceira. Então, a gente está dentro do mesmo campo, é um concorrente, claro, mas é parceiro. Luta pelo mesmo objetivo aqui que o 247 também. A Oeste é que é mais difícil lá, que é o pessoal que fica defendendo a anistia, né? Que fica defendendo Bolsonaro, defendendo terra quadrada, sei lá o que mais que eles defendem, que eu nem acompanho muito as páginas lá. Então, bora lá votar, que é muito importante. Horta, a gente ainda está aqui no caldo das eleições municipais, muitas análises, muitas críticas, muitas divergências nas análises, inclusive dentro dos partidos, dos partidos que têm um peso, né, político importante e que as urnas mostraram ali um retrato que as pesquisas não apontavam tanto, mas que reforçou ali o debate sobre os caminhos. Como é que você vê essas análises? Você, por exemplo, pontuou ali na transmissão na live de modo muito crítico. E a gente está num ambiente que não se pode criticar quase nada, né, Horta? Na realidade, primeiro assim, vamos fazer uma apologia da crítica, tá? Espaços na esquerda em que não há divergência não são espaços de esquerda. A esquerda mesmo, ela diverge o tempo inteiro de si mesma, sempre buscando encontrar caminhos melhores para os seus objetivos, sempre buscando um erro, um acerto que de repente ficou meio perdido, nós não conseguimos entender o motivo. Então, saúdem sempre a crítica. Espaços em que você está o tempo inteiro submetido a processos de hegemonia de pensamento não são espaços bonitos, não são espaços nossos de crítica. Então, primeiro ponto é esse, e toda crítica é bem-vinda, não é porque eu discordo de você, Daiane, e isso é uma coisa que aqui no Brasil acontece muito, até na academia. Impressionante, quando eu estive nos Estados Unidos, a gente via a diferença, né? Nos Estados Unidos é possível você divergir da tese de alguém sem divergir pessoalmente da pessoa. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil parece que se você diverge da pessoa, você é inimigo, e não é por aí, né? Isso chegou também aos partidos, infelizmente, isso chegou também aos partidos, né? Há uma forte crítica sobre o que aconteceu em 2024, há uma forte reflexão, alguns dizendo, não, foi uma melhoradinha, estamos no caminho certo, outros dizendo, não estamos no caminho certo, e o que está acontecendo aqui é muito perigoso. E nesses dois polos existe um mundo de gente que acha um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, e está todo mundo certo, todo mundo com o direito de falar, de se manifestar e de pontuar essas coisas. Agora, quando isso passa às cabeças dirigentes dos partidos, é que é preciso ter um pouco mais de cuidado, né? Essa semana, enquanto a militância divergia sobre o que efetivamente tinha acontecido em 2024, o ministro Padilha e a presidenta Gleisi entraram aí numa discussão séria. Já de antemão aviso que concordo com a presidenta Gleisi. Acho sim que uma parte significativa dos problemas eleitorais que nós tivemos foi porque tivemos uma incapacidade de transformar o controle do orçamento em força eleitoral, né? Então, e nisso os ministros têm sim muita responsabilidade, porque no século XXI, Daiane, não basta apenas fazer, é preciso fazer, explicar por que fez,
conquistar a cabeça daqueles que receberam os benefícios do que foi feito, e explicar para aqueles que eventualmente ainda não receberam o benefício por que eles não estão recebendo nesse momento. Há uma série de obrigações pedagógicas, comunicacionais, que no século XX não eram tão evidentes e que precisam hoje estar na vida dos ministros. Então, a confusão está instaurada, mas eu acho, Daiane, que é para bem. Eu acho que o pior seria se a gente, a partir de agora, dessemos todas as mãos e achássemos que maravilha, estamos todos no caminho certo, Bolsonaro é uma página virada, e em 2026 nós seríamos atropelados por um trem vindo da direita e não saberíamos nem o que tinha acontecido. Essa apologia que você faz ao debate, eu acho que é muito importante, e como você disse, se não tiver isso, não é a esquerda. Mas a gente sente, eu não sei se a explicação são as redes sociais, se a explicação é o ambiente mesmo, as pessoas estão saturadas, mas há uma intolerância, né, com o divergente, há uma intolerância, às vezes, com a opinião, e muitas vezes isso descamba para uma agressão, né? Às vezes, a agressão que eu digo verbal até, né? Ainda no campo da direita mais física, mas às vezes eu percebo que não há o argumento, há sempre uma tentativa de diminuir o outro. Isso, é claro que isso sempre aconteceu, isso não é nenhum efeito dos novos tempos, isso sempre aconteceu, mas no debate qualificado, como o nosso aqui, por exemplo, que tem muita gente que é militante, que participa dos movimentos, que tem professores, servidores, que é um ambiente muito politizado, é um ambiente que tem essa prática. O próprio Partido dos Trabalhadores é isso, né? Essencialmente, a direita nunca entendeu muito o Partido dos Trabalhadores por conta disso, porque tem uma vida orgânica muito forte, os movimentos participam, né? A gente percebe o Alckmin, por exemplo, quando ele vai aos atos, ele demorou ali para calibrar um pouco, porque é muito povo no meio daquele negócio todo, aquela elite que fica ali sentadinha, sem muito se manifestar, é muito diferente. O que você atribui essa intolerância tão grande que existe nesse ambiente? Porque às vezes você tem que ficar dizendo aqui para as pessoas, gente, calma, não é assim, o debate é mais para lá, para cá. E, por outro lado, como é que a gente estimula esse ouvir? Olha, Daiane, o debate político no Brasil ele tem empobrecido bastante, né? Ele tem empobrecido bastante, em grande medida, pela ascensão da direita, né? A ascensão da direita empobrece o debate porque, essencialmente, a direita e a extrema-direita trabalham um mundo a partir de uma dicotomia entre bem e mal. Ou as coisas estão totalmente certas ou as coisas estão totalmente erradas. Ou você é o herói da nação ou você é o canalha que não tem que ser ouvido de maneira nenhuma. A direita faz isso porque essa é a forma pedagógica com que ela consegue atingir as pessoas, né? Então, tudo é sempre ligado aos extremos. E isso empobrece efetivamente o debate, porque a gente sabe que o mundo, diferentemente do que as pessoas da direita costumam dizer, ele não é dividido em preto e branco, ele é em inúmeros tons de cinza. E às vezes as mesmas coisas olhadas de momentos diferentes, por ângulos diferentes, podem ficar mais para lá, mais para cá. Então o debate brasileiro empobreceu muito com Jair Bolsonaro, empobreceu muito com o Cunha, com o Lira, esse pessoal. O próprio Aécio já tinha entrado nesse processo. Essa é a verdade. Mesmo a centro-direita brasileira, que outrora tinha figuras como Covas, tinha figuras como o próprio Fernando Henrique Cardoso, né? De repente, a partir dos anos 2000, entraram nessa disputa de egos e levaram a política brasileira para um local que não é muito bonito. Isso dito, piora quando a gente vai para as redes sociais, porque a pessoa acha que pode fazer uma tese política num tweet. O tweet tem 230 e poucos caracteres. Eu acho que é isso, né, Daiane? 240 caracteres, uma coisa assim. Aí a pessoa quer fazer uma tese, ou quer que você faça uma tese, ou que a pessoa que está escrevendo faça uma tese fundamentada em 200 e poucos caracteres. Não dá. Aí, quando você escreve um texto maior, a pessoa reclama e não lê o texto porque é textão, né? Se ela quisesse, ela ia assistir um filme. Então, esse imediatismo das redes sociais, ele trouxe esse problema. Ou nós somos as figuras antiquadas que ainda usam o debate, que ninguém mais ouve, ou a gente entra nesse debate
meio flash, meio rápido, e perde consistência. Agora, que isso seja a linguagem das redes sociais, a gente já sabe. Nós precisamos desenvolver ferramentas para atuar nesse debate. Agora, a discussão interna sobre os rumos, a estratégia, os espaços, os sentidos da ação política, do partido, das lideranças, não pode ser feito via rede social. Não pode ser feito nesse nível, não pode ser feito a partir desses princípios, porque senão a gente está trazendo uma coisa que é característica de uma comunicação ultra rápida para dentro de uma estrutura de pensamento como é um partido político. E isso é muito perigoso. Portanto, vamos e venhamos, vamos com calma. A gente tem que saber qual é o tempo das redes, o tempo da comunicação, o tempo da lacração, se alguns quiserem usar, e o tempo da maturação do pensamento político, das estratégias, dos sentidos e das ações. São coisas diferentes, não dá para misturar. Misturando, a gente vai tudo para o mesmo saco e não é bonito. Feito isso, essa análise preliminar, vamos chamar assim, passando por esses prolegômenos, né? Vamos ao que interessa. Esse debate, a partir, inclusive, de lideranças do próprio partido, fazendo ali, quando questionadas, e também fazendo as suas análises e trazendo isso a público. Como é que você vê isso? Porque, em geral, o pessoal fala assim, bom, roupa suja se lava em casa. Ao fazer esse debate público, o PT se expõe, e aí fica lideranças políticas, né, o ministro Padilha faz uma declaração sobre a eleição, a presidenta nacional do partido rebate o ministro, e aí fica aparecendo, e a imprensa se alimentando disso, né, gostando de ver a divisão, suposta divisão, né, porque para eles não é debate, é divisão, está rachado e mostra enfraquecimento e tal. O presidente Lula não falou ainda sobre o processo eleitoral e a pressão para modificações no Ministério. Como é que você vê isso dentro dessas análises trazidas pelo próprio PT? Dai, isso é ruim, mas é bom. E a Dai começa a ficar preocupada, né, Fernando? Só porque a gente vem aqui para ouvir opinião, não que o pessoal ficar em cima do muro, né? Não, é ruim, porque dado o que a gente imaginava lá nos anos 80, essas divisões partidárias acabam, né, enfraquecendo o conjunto do partido e tal. Mas é bom, por quê? Porque se amanhã Gleisi e Padilha, né, forem fotografados tomando uma cerveja, comendo alguma coisa, batendo um papo, nós construímos a narrativa de que somos críticos, que discutimos, mas que agimos em conjunto e ganhamos esse espaço da mídia. Você sabe muito bem que quando a gente trabalha em empresa de publicidade, aparece isso, né? A mídia não paga, ou seja, quanto de veiculação você obteve para uma determinada marca ou para uma determinada pessoa que ela não pagou por isso. Então, talvez Gleisi e Padilha possam ali adiante transformar esse pequeno enrosco numa grande estratégia para manter a imprensa e a população interessada nas coisas do PT. Mas isso daí não pode nos tirar o foco de que o PT precisa sim se repensar, precisa sim se reestruturar, e não só do partido, das portas do partido para dentro, mas das portas do partido para fora, sua relação com o governo, porque a presidenta Gleisi, ela pontua muito bem. O PT paga o preço de ser o partido mais importante de um governo de frente ampla, mas um dos partidos que tem menos voz ativa dentro desse governo. Em que pese que o presidente Lula seja, né, do PT, nós estamos vendo que a imensa maioria das discussões ela é sempre tomada e sempre direcionada para as pautas de centro e para as pautas de acomodação política. As pautas do partido vão ficando cada vez para trás. Então a presidenta tem razão. Agora, isso precisa ser pensado pelo partido, porque 2026 está logo ali, Daiane. Inclusive, já falei várias vezes que nós não teremos o ano de 2025 esse ano, né? O ano que vem será 2026-1 e depois 2026-2, e é bom que a gente entenda isso, porque a campanha já começou. Quem esperar para daqui a 2 anos começar a pensar em comunicação política, em estratégia, em organização de base, vai ter problema. Você está falando de uma coisa que eu quero abordar aqui na sequência. Os nossos internautas, muita gente aqui saudando a tua participação, outros falando que, né, o debate é parte desse processo, né, é natural as divergências, e, segundo alguns aqui, muita gente leva para o lado pessoal demais.
E aí é preciso também ter equilíbrio emocional aqui para suportar esse debate. Horta, a gente está falando muito dentro das análises, né, sobre o impacto tal das emendas parlamentares, né? O Dirceu, que a gente inclusive puxou o título de hoje sobre a anulação aí dos processos por conta da suspensão do Moro, ele disse numa das entrevistas últimas, antes do primeiro turno, que se a direita abocanhasse as eleições agora de 2024, ela ia pressionar o governo para ocupar mais espaços. A gente percebe que o parlamento ele tem uma autonomia hoje sobre o governo muito grande. Tanto que o orçamento que eles definiram para todo esse processo eleitoral, né, as tais emendas, o governo quase não teve como frear. Quem tentou frear foi o Supremo para botar um pouco mais de transparência, mas é o parlamento que definiu praticamente o orçamento e tirou de muita coisa que o governo ia fazer. Essa autonomia continua, ainda que tenha transparência, a discussão toda está ali nas mãos da mesa diretora que vai trocar e tal, mas a gente sabe que a coisa vai ficar na mão deles. Como é que você vê isso? Porque essa situação coloca o governo nesse processo, no governo Bolsonaro, ficou tudo na mão deles e apertaram o botão e a coisa correu. Agora, numa eleição de Lula, a coisa fica um pouco mais difícil para o campo de esquerda, para o campo progressista, não? Na realidade, Cunha e Lira criaram um mecanismo de reeleição que sabota a nossa democracia, que prejudica a nossa democracia. Cunha fez passar uma micro-reforma eleitoral em outubro de 2013, e na época vários historiadores, cientistas políticos chamavam a atenção para o problema que isso seria. Nessa reforma, no tempo de campanha, ele proíbe, por exemplo, que a militância pudesse pintar os muros das suas casas, à frente dos seus carros, com os números dos candidatos que defendiam, ou seja, ele praticamente monetiza toda a estrutura de campanha e ele libera mais dinheiro do fundo parlamentar, do fundo eleitoral, aliás, para essas eleições. Então, o que ele faz? Ele arma arapuca em que só vai ganhar a eleição quem tiver muito dinheiro para gastar em pouquíssimo tempo. E com isso, ele praticamente matou grande parte dos movimentos sociais, que precisa de tempo para se organizar, tempo para buscar efetivamente o apoio, para fazer as discussões, as disputas. E nós estamos vendo, desde outubro de 2013, o quanto a esquerda vem perdendo espaço. Veja, nós estamos sendo acossados também, não apenas porque temos problemas na nossa comunicação, problemas na nossa estratégia política, mas pela forma como as eleições brasileiras tomaram. Depois disso, o Lira ainda implementou essas emendas parlamentares secretas que deram maior condição ainda de reeleição. Para você ter uma ideia, a taxa de reeleição hoje, agora de 2024, foi entre 81% e 84%, dependendo da forma como você move. Então, veja, vamos botar ali, 81% dos candidatos que já eram prefeitos ou vereadores se reelegeram. Isso é ferir de morte o nosso processo democrático. E isso faz com que a direita tenha capacidade de enfrentar tudo aquilo o que ela antigamente não conseguia conter, que eram os movimentos sociais. Por quê? Porque hoje está tudo monetizado. E nós estamos vendo uma situação muito complexa na medida em que a própria esquerda, muita gente dentro da esquerda está achando isso bom. Especialmente aquele candidato de esquerda que já é deputado há não sei quantos anos, aquele outro que já é senador há não sei quantos anos. Essas pessoas estão achando isso tudo maravilhoso, porque elas são os beneficiários dessas grandes reformas, mas elas têm que entender que, no todo, isso prejudica em grande parte a esquerda. Aí as pessoas me perguntam, mas Fernando, a direita também está sofrendo com as mesmas regras e está se renovando. Nós estamos vendo aí a direita se renovar o tempo inteiro. Sim, porque a forma como a direita está usando os seus orçamentos é mais inteligente do que nós. Se você for olhar como é que o Partido Novo entrega as verbas dentro das estruturas partidárias, se você for olhar como é que o PSD está fazendo isso, como é que o PL está fazendo isso, é mais inteligente do que nós na esquerda. É preciso repensar, renovar, reorganizar e reestruturar os partidos de esquerda. E eu não falo só do PT, embora o PT seja o maior, vamos lembrar que o PSOL perdeu a única prefeitura que tinha e que o Boulos fez exatamente o mesmo número de votos que fez em 2020.
fez agora 40,65% dos votos, em 2020 tinha feito 40,62%. Então, assim, é preciso a gente entender que algo mais do que simplesmente as nossas escolhas está funcionando. E, com certeza, é essa máquina de reeleição que foi montada por Eduardo Cunha e Arthur Lira. Essa máquina de reeleição, a gente teve aqui ontem com o Leonel Hadi, né, falando de Porto Alegre, por exemplo, né, que foi uma gestão desastrosa, né, diante de tudo que teve que enfrentar e a forma que as coisas se revelaram também da falta de manutenções, investimentos, etc. São Paulo, mesma coisa, uma prefeitura que tinha muitas lacunas, né, para ser preenchidas, e o próprio Ricardo Nunes, né, um perfil de prefeito que poucas pessoas sabiam quem era, enfim. Como é que a gente também entende esse cenário da reeleição? É só o dinheiro mesmo? E o eleitor está meio... Esse pragmatismo, para mim, não se explica por si só, né? Porque o pragmatismo seria aquilo que o eleitor veio e fala assim, não, mas a escola aqui funciona, o posto de saúde está funcionando, a luz está funcionando, o poste está resolvido. Enfim, essas coisas não estão funcionando. Eu vi um vídeo que está circulando de um vendedor ambulante, em que ele diz, eu sei que o prefeito vai me tirar aqui da rua e tal, porque eu sou camelô, mas eu tirei o PT. Esse tirei o PT está muito ainda contaminado no ambiente, porque isso explicaria também o Boulos. O Boulos ele também modificou a sua imagem. O Boulos fez uma campanha no segundo turno muito boa, na minha avaliação. No primeiro turno, acho que faltou ali alguns espaços, mas no segundo ele estava com muito gás, a campanha de TV estava muito boa, mas parece que nada vencia a mentira que foi propagada com ele e que a campanha do adversário também se utilizava. Nós temos vamos dizer assim, três arquétipos de campanhas que foram feitas aí nesse segundo turno. De um lado, a campanha pragmática do Rio de Janeiro, do Eduardo Paes, né, uma campanha centrada na figura dele, na ideia do eu resolvo, eu faço, está aqui, a cidade está sendo feita com obra, e as pessoas no Rio veem isso e percebem que realmente estava com obra aqui e acolá, né? E o medo histórico de trocar uma figura que pelo menos estava fazendo alguma coisa, na medida em que todos os ex-governadores do Rio de Janeiro aí dos últimos, acho que 15 anos, estão presos, então havia isso nesse pragmatismo que você disse. Agora, esse tipo de campanha não pode ser verificado em Porto Alegre e em São Paulo, porque Porto Alegre estava embaixo d'água e São Paulo ficou sem luz e continua sem luz há um tempão em função dos prefeitos que são incompetentes. Se você for conversar com os porto-alegrenses e os paulistas, eles vão, na sua imensa maioria, dizer que os prefeitos são ruins. Eles dizem isso. Não, o Nunes é muito ruim, o Mello é muito ruim, mas por que não troca? E aí entra grande problema, porque nós não conseguimos nos oferecer como alternativas reais de troca. E esse é o problema que a gente tem que reconhecer, né? Para haver troca, não é simplesmente um pulo no escuro. As populações hoje já estão nessa situação, repensando seus espaços, repensando as suas condições, e tem medo de cair de novo na mão de um Celso Pitta, entendeu? Cair de novo na mão do Rio de Janeiro, como a gente viu, de um Pezão. Então, veja, nós precisamos construir candidaturas que consigam se fazer, primeiro, entendidas como capazes de resolver os problemas que o outro deixou, e segundo, que sejam capazes de empolgar pelo sistema democrático. Porto Alegre e São Paulo, Daiane, tiveram aí 31% de abstenção, ou seja, as pessoas sequer se interessaram em ir às urnas. Isso é um fracasso brutal para a esquerda, porque a primeira coisa que a esquerda tem que fazer é convencer as pessoas de que a política vale a pena. E nós não estamos fazendo isso. Aí tu vai dizer, mas Fernando, quem é que tem que fazer isso? É o PT? É o PCdoB? É o PSDB? Não, quem tem que fazer isso é o país, é o Brasil. O Brasil, através de educação e de cultura, tem que voltar a falar para as pessoas de que política não é uma coisa ruim, não é criminosa. Política é a forma, a ferramenta que nós encontramos para viver em sociedade de forma pacífica, onde eu discordo de você, você discorda de mim, eu tenho meu candidato, você tem o seu, nós vamos discutir, vamos votar. Uma vez terminado isso, vamos viver conjuntamente pelo próximo mandato, e assim sucessivamente.
Só que nós estamos abrindo mão disso, Daiane. Nós abrimos mão de fazer uma educação cidadã, uma educação que construa os institutos e as instituições do país, por uma educação para o mercado. Uma educação financeira, uma educação para ensinar lideranças. A gente abriu mão disso. E aí o resultado veio. E não é só no Brasil que isso está acontecendo. Na França está acontecendo a mesma coisa. Nos Estados Unidos está acontecendo a mesma coisa. Índices altíssimos de abstenção, as pessoas sem interesse nenhum nos candidatos que se apresentam, e a gente precisa renovar. De novo, trago isso à baila o tempo inteiro. Se nós começarmos a imaginar que governabilidade é o suficiente, nós não nos distinguimos do centrão. E quando a gente não se distingue do centrão, Daiane, por que as pessoas vão votar no Boulos? Se lá dentro o Boulos e o Lira estão de amizade, parceiros e tal, quem é o referencial de mudança? O referencial de mudança é um maluco lá que diz que vai acabar com tudo, que vai destruir tudo, que vai prender o fulano. Veja, a esquerda perdeu um pouco isso, e nós temos 2 anos para recuperar, senão 2026, com Lula ou sem Lula, vai ser muito desesperador. Agora, do ambiente já para 2026, a gente tem ali, né? Hoje de manhã o Alex estava falando do sorriso do Kassab, que está bem sorridente, sorriso do Baleia Rossi. Baleia Rossi é do MDB, Kassab PSD. O Baleia Rossi deu uma declaração dizendo que 2026 ele não vai discutir agora, que é só o ano que vem que começa essa discussão, e a gente fingindo que acredita, né? O Kassab tem falado muito do nome do Tarcísio, acha que ele é uma liderança que pode se pensar, mas disse que frente ao Lula, não, porque ele também não é bobo dizer, não, nós vamos ter o candidato esse, né? Não vai fazer isso. E nem agora, né, Daiane? Nem agora. Ele vai esperar para fazer isso daqui a 6 meses. Agora ele vai ganhar alguma coisinha. E o Caiado é o que está já dizendo que ele é candidato, que não vai disputar o Senado, que na vida dele no Senado já acabou, se encerrou e vai disputar a presidência. E está circulando, dando entrevistas, falando, dizendo que o Bolsonaro errou, mas ele sinaliza o Bolsonaro meio assim, tá bom, você cometeu um erro comigo, me chamou disso, mas vou te dar um crédito aqui, vamos sentar para conversar, porque eu sou um democrata. Ele sinaliza desse jeito que ele também não é bobo dentro do jogo que se tem. E a discussão agora toda, tá, que o Arthur Lira está na Globo News falando, é sobre a tal anistia do 8 de janeiro. A gente vai tratar disso daqui a pouco com o professor Felipe Mendonça, mas eu queria ouvir. A direita está desesperada em garantir essa anistia. Como é que você vê essa movimentação do parlamento, com olhos também, tentando, a partir desse debate, conseguir definir ali a mesa diretora, né, o presidente da Câmara, né? Isso, Daiane, você toca num ponto importante. A direita está tentando finalizar a situação, né? A direita sentiu que fez um golpe forte na esquerda, que a esquerda deu uma tonteada, e agora, nessa semana, veio toda com 2 pautas. A primeira em cima do ministro da Economia, do presidente Lula, para avançar com a austeridade e corte de gastos, né? O Haddad já está sendo pressionado, nem a eleição esfriou ainda, e o Haddad já está sendo pressionado para cortar gastos, algo que não necessariamente incomoda o Haddad, porque a história dele nos últimos 2 anos tem sido pedir corte de gastos, mas que vai incomodar o PT e principalmente as esquerdas. Não há futuro no país se nós agora fizermos contração de gastos e eliminarmos programas sociais, investimentos, aí as coisas estão acabadas mesmo, não interessa o que aconteça. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que efetivamente a direita vem à baila, é com essa questão da anistia, porque muitos daqueles que estão presos, ou que estão por ser julgados, ou que estão sendo investigados, apontam diretamente relações com membros do parlamento. Então, eles não estão fazendo isso por benesse, né? Queremos tirar a dona não sei do que, aquela senhora lá que se vestia de azul, de azul vermelho e amarelo, não, verde e amarelo, e que era uma tremenda trambiqueira, e que agora foi condenada a 16 anos de prisão. Não é benesse essa senhora, não. É porque tem medo das relações da Polícia Federal. A Polícia Federal já tem diversos desses parlamentares que foram financiadores, incentivadores, que entregaram condições, meios para que esse golpe acontecesse. O problema é que
parece que não há vontade política em punir as pessoas no Brasil. Infelizmente, a Polícia Federal segue demorando com essas investigações, dando tempo para essas articulações parlamentares acontecerem. Vai estourar tudo no STF, que numa reunião vai ter que decidir se vai punir essas pessoas ou se vai deixar para lá. E isso é muito ruim, porque se nós permitirmos que se dê essa anistia agora, o outro golpe vai acontecer em 2026, outro em 2030, talvez em 2032, e nós não vamos nunca ter segurança jurídica porque não conseguimos punir o passado. Esse é o grande problema, a gente já aprendeu isso lá com o golpe de 64. Então o que a direita está fazendo, e aí você tem que entender que, as pessoas têm que entender que termina a eleição, mas a violência política segue em alta. O presidente Lula nesse momento está extremamente pressionado, porque ele tem que dar conta dessa anistia e das questões econômicas. A direita pretende acabar com qualquer possibilidade do presidente efetivamente se reeleger. Enquanto isso não acontece, Dai, tanto o Caiado, quanto o Lira, quanto o Kassab passam agora a perguntar para o presidente se tem a condição de sair aí um ministériozinho aqui, cargos a colar, porque sempre um pouquinho de dinheiro ajuda nessa situação. Então é mais uma pressão sobre o presidente Lula. Como escapar disso tudo? O presidente precisa segurar agora os próximos 15 dias e depois fazer uma grande reforma ministerial para dar um start nos próximos 2 anos de governo, visando a reeleição. E visando uma reeleição que vai ser muito dura, porque se a gente não tiver condições de implementar os nossos planos políticos, como é que a gente convence o eleitor ali adiante que somos diferente daquilo com o qual nós estamos, de alguma maneira, compondo o governo? É muito complicada essa situação, mas mesmo sendo complicado, tem lá as melhores pessoas para fazer essa decisão. Rui Costa, Gleisi Hoffmann, o presidente Lula, Haddad, o próprio Padilha, são pessoas com muita experiência nisso e que precisam tirar leite de pedra. Você fala de uma possibilidade de reforma ministerial justamente para acomodar essas mudanças todas. No entanto, tem aquele fator que a gente falou antes, né, desse parlamento que empoderado e que não depende mais tanto do governo assim. Nas votações recentes, o governo conseguiu ali avançar, articular, costurar, à custa de muita coisa. E não os cargos, os ministérios não interferiram nesse processo. E dar algumas pastas para esses setores, e eles não querem pouca coisa, eles querem o Ministério da Saúde, eles querem os ministérios ligados às obras, desenvolvimento, etc. Dar pastas como essa pode representar um risco, inclusive, grande para essa possibilidade de reeleição. Como é que esse mapa a gente pode olhar ele com mais tranquilidade? Porque a política deixou de ter lógica, né, Horta? Não é uma lógica. Deixou de ter aquela lógica que a gente conhecia desde os anos 90, né? O Fernando Limonge, a Angelina Figueiredo, esse pessoal aí da ciência política da USP, lá atrás nos convenceram de que existia no Brasil uma coisa chamada presidencialismo de coalizão. Né? O Fernando Abruzzo e outros escreveram sobre isso. O que era o presidencialismo de coalizão? O governo detinha o controle sobre o orçamento e, a partir daí, fazia uma troca de apoio político por indicação de controle no orçamento através de entrega de ministérios e cargos e tudo mais. Se isso algum dia funcionou lá nos idos dos anos 90, e se essa foi a fórmula como o Fernando Henrique Cardoso governou de alguma maneira, e talvez até o primeiro mandato do presidente Lula, não funciona mais. O que o presidente Lula tem que entender é que o Brasil dos anos 90 não é o PT dos anos 90. O Brasil dos anos 90, o Brasil do início dos anos 2000, em que ele e grande parte da liderança hoje do partido conhecia em profundidade e sabia manejar as ferramentas políticas naquele processo, esse Brasil não existe mais. Nós temos um centro hoje completamente dissociado de qualquer tipo de votação, o PSDB quase não existe mais, o MDB vai para a direita e de uma extrema, inclusive próximo de uma extrema direita para poder sobreviver, o trabalhismo que outrora abrigou figuras como João Goulart, Leonel de Moura Brizola, hoje está como quase uma condição de semidireita, se não já direita por alguns momentos. Ciro demonstra muito bem essa situação, o Nordeste que
que outrora tinha sido controlado por coronéis, depois o PT consegue colocar o pé lá dentro e se reorganiza. Hoje deu essa enorme derrota para nós na esquerda, apenas na Bahia e no Piauí a gente tem algum tipo de crescimento em números de prefeituras, nos outros estados todos perdemos espaço, então o presidente Lula tem que entender que essas coisas mudaram. E aí tu diz assim, beleza, Fernando, o problema a gente já sabe, como é que a gente faz a solução? A solução agora vem pela doutrina do choque. Se entregar o ministério não serviu para conseguir votos, então tira o ministério, presidente. E vamos agora colocar os ministros de esquerda para fazer as coisas até que o parlamento grite. Porque se eles estão se fazendo de mortos, dizendo não, o ministério não é suficiente para os votos, então fique conosco os ministérios. Dê para cá o Ministério da Comunicação, dê para cá os outros ministérios importantes que nós precisamos fazer grandes mudanças no Brasil e vamos enfrentar o parlamento e vamos fazer a discussão. E vamos colocar ministros que falem, que disputem, que se mostrem, que tenham ideias diferentes, mesmo dentro do nosso campo. Vamos fazer uma chacoalhada, porque senão 2026 vai ser um passeio. Porque, veja, mesmo com o presidente Lula, que agora já está sendo acossado, você está vendo ele sendo atacado com uma série de frases de etarismo, ai, caiu, se machucou, mesmo o presidente Lula, que já está sendo acossado, não tem garantia de que em 2026 as coisas ficarão mais tranquilas para ele, porque nós temos 2 anos de ataque ainda da direita. É preciso teoria do choque, doutrina do choque. Ah, o ministério não é suficiente, então dá para cá o ministério, a gente agradece, vamos usar o orçamento como está aqui. Ah, vocês tiraram 30% do orçamento para as verbas e verbas secretas, essas coisas do parlamento, ok, então agora não tem mais ministério para vocês. O valor que vocês iam receber era daqui, vocês já pegaram, então agora o ministério é todo do executivo. Eu quero um governo mais vermelho. O grande medo que nós estamos tendo é que isso tudo leve o presidente Lula mais à direita, e ele não pode deixar isso acontecer. Cortejar Tabata Amaral, João Campos, Eduardo Paes. Não, presidente, é preciso que a gente vá para a direita. Isso é um cabo de guerra. O tranco vai ser grande. Desculpa, é preciso que a gente vá à esquerda. Quanto mais à esquerda nós estivermos, menos a gente vai sentir o tranco quando realmente a direita começar a exigir coisas a partir de 2025, mais ou menos. Olha, aí o pessoal está falando aqui, mas como fazer tudo isso, né? Se as escolas estão sendo aí entregues, né? Aqui em São Paulo, referindo particularmente a esse caso. Eu vi essa imagem hoje, vou colocar aqui na tela para a gente assistir, achei que era antiga. Vai repetir aqui novamente? Vou botar aqui novamente para a gente. Ele gosta de pegar essas coisas densas na mão e ficar batendo, né? Ele é um gesto. É uma masculinidade frágil, Dai. É uma masculinidade frágil. Aquela coisa assim, vejam como eu sou forte. Isso daí foi no leilão. Ontem aqui teve o deputado estadual Carlos Gianazzi, né? E ele falou sobre esse assunto, que hoje estaria sendo feito o leilão aí das PPPs, né, das parcerias público-privada das escolas. Serão 14 escolas que terão esse novo sistema. O leilão foi vencido por uma empresa que faz gestão do Cemitério da Consolação, né, a Morte da Educação, tá bem englobado dentro desse perfil, né? Consórcio Novas Escolas Oeste São Paulo tem como empresa líder, né, vencida, IGForm, Engenharia Limitada, né? Foi vencedora do leilão para parceria público-privada para a construção e manutenção de escolas estaduais paulistas, projeto encampado aí pela gestão do Tarcísio de Freitas, né? O governo estadual estipulou aí como teto dos lances um valor de 15 milhões e 200 mil reais ao mês, 15 milhões e 200 mil reais ao mês, mas o consórcio que arrematou a licitação ao fazer a proposta foi de 11,98 milhões ao mês, o menor lance apresentado segundo aqui as informações do leilão. Como é que você vê essa ação? São só 14 e já com um volume desse
por escola. Se eu não me engano, o volume vai nos bi, né, de verbas que serão destinados para pagamento dessa empresa que vai fazer essa gestão. É um mecanismo de privatização do Estado, né? Eles botam parceria, mas é privatização, né, Horta? Exato, é um dos diversos tipos de privatização da educação. Né? Nós temos a privatização da gestão, do processo decisório, da entrega dos orçamentos, e tudo isso a gente não pode nem falar muito, porque no MEC funciona uma coisa parecida, que é a privatização da gestão. Então, a educação brasileira está sob ataque, sim, já há algum tempo. As poucas pessoas que se colocam aí para defender isso, como o Daniel Cara, a Andressa Pelanda, pessoas que batalham contra essas coisas, estão sendo censuradas e silenciadas aqui e acolá, não tem mais vez. Sempre quando a Folha chama para especialistas, é sempre o mesmo grupo ligado às fundações Lehman, ligado a essas empresas estranhas de privatização. E agora o Tarcísio parte para uma coisa mais absurda, porque pelo menos a Fundação Lehman ainda tinha o respeito de colocar na gerência dessas empresas que se colocavam como gestoras, educadores, né? Pessoas que tinham lá o currículo ligado à questão da pedagogia, da psicologia, algum tipo de experiência e pesquisa na área. Não eram necessariamente professores, porque o tempo de sala de aula era muito pequeno, mas eram ligados à educação. Agora o Tarcísio inova. O Tarcísio agora joga o orçamento da educação de São Paulo, pelo menos nesse primeiro projeto piloto, né, na mão de empresas que, na realidade, entendem alunos como números. Isso é um desastre do ponto de vista da educação, Daiane, isso é um desastre do ponto de vista do Estado de São Paulo, mas eu me arrisco a dizer que talvez tenha sido o maior e melhor erro do Tarcísio. Por que eu digo melhor? Porque ele vai quebrar a cara com isso. Não há chance nenhuma disso dar algum resultado se você conhece como funciona a lógica de organização dessas escolas. Isso vai promover uma enorme violência sobre essas escolas, sobre esses alunos, e até onde eu sei, o governador não está em condições de gestar esse tipo de crise assim que ele começar a acontecer. Então pode ser que esse tenha sido o erro derradeiro, entendeu, Daiane? Pode ser que isso venha a nos ser uma enorme bandeira de luta para 2026. Basta que a esquerda agora faça o seu trabalho. Qual é o seu trabalho? Ir para dentro dessas escolas, coletar esses dados, manter contato com esses alunos, com esses professores e com esses profissionais, aprender o que está acontecendo para poder demonstrar os erros e para poder dar voz àqueles que estão e que vão sofrer com toda essa violência. Ou, se nós não fizermos isso, se nós esperarmos para ganhar na propaganda, a gente já viu que na propaganda, no controle do processo da informação, eles têm vantagem. É preciso a gente voltar àquelas nossas trincheiras de lutas lá de trás, Daiane, onde a gente ouvia as pessoas, ouvia os trabalhadores, coletar os dados, vivenciar as experiências, algo que o Boulos fez nos últimos 4 dias de campanha e que deu muito certo, como a gente viu o crescimento dele. Horta, domingo tem Horta da Verdade, esse domingo teve Super Live das eleições, domingo tem Horta da Verdade, 19 horas, né? Aqui na TV 247 ao vivo. Exatamente, 19 horas ao vivo, a gente ainda não sabe se consegue fugir das loucuras de Netanyahu, Irã e tudo mais, e das loucuras de Kamala Harris e Trump, e consegue trabalhar um tema nacional, ou se nós vamos ter que pegar uma pauta mais para o final da semana, estourando. Eu estou com muito medo do que Israel e o Irã vão aprontar. Ontem teve bombardeio, e hoje o Irã diz que já vai usar todos os meios para dissuadir, e essa coisa está ficando muito complicada. Mas enfim, 19 horas a gente se encontra para bater um papo, está sendo muito legal. Muito bom. Obrigada, Horta. Boa terça-feira, restinho de terça-feira. Boa semana para você. Bom trabalho. Beijo. Obrigado, Dai. Um beijo para todo mundo. E não desistam. As notícias não necessariamente precisam ser boas ou ruins. Você precisa manter a esperança, porque a esquerda também é feita disso. Esperançar sempre. Abraço. Esperançar sempre. Beijo. Tchau, tchau. Abraço.